Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A perseguição é um tema recorrente em todo o Novo Testamento. Não obstante da nossa realidade, ela acontece, mesmo que em graus diferentes. A perseguição é uma das marcas do cristianismo. Hoje nós vamos refletir sobre isso e encerrar essa série sobre as bem-aventuranças. Fique comigo. Nossa última bem-aventurança fala de perseguição. Ninguém sente prazer em ser perseguido. Na realidade, a perseguição é um ônus daqueles que estão dispostos a seguir essa vida em Cristo Jesus. Entretanto, ela é o maior bônus, porque ela garante o reino dos céus. Quando nós pensamos que o perseguido vai herdar esse reino dos céus, nós nos remetemos à nossa primeira bem-aventurança, os que eram pobres de espírito, que herdam o reino dos céus, porque deles é o reino dos céus. Perseguição é o resultado da pessoa que ousou viver esse padrão de vida que Jesus apresentou aqui nessas bem-aventuranças. Perceba que aqui a perseguição não vai acontecer por um discurso muito inflamado, ou não acontecerá por conta de uma ideia político-religiosa, mas a perseguição está no fato de você ser aquele que vive na justiça. Bem-aventurados e que são perseguidos por conta da justiça. Essa justiça que Jesus está falando significa, então, o seu próprio caráter. Aqueles que ousam viver como Jesus, ou seja, aqueles que serão cristãos genuínos, verdadeiros, que demonstrarão através de suas vidas o caráter de Jesus, a imitação de Cristo, serão como ele perseguidos. O mestre foi perseguido, portanto, seus discípulos também o serão. Imitar a Jesus é não estar diferente das consequências que ele sofreu. Seremos perseguidos. Agora fica para nós pensarmos o porquê dessa perseguição. Essa perseguição ela acontece porque todo esse caráter que Jesus trouxe para nós como sendo um nosso grande alvo de vida aqui nessa terra, ele só põe frontalmente, nós temos falado isso durante todas as semanas, ao caráter que o mundo traz. Por exemplo, não há no mundo honras ou alegria ou admiração por aqueles que se reconhecem pobres, seja espiritualmente ou materialmente. Aquele que olha para si e se enxerga como alguém pobre por conta do pecado que está em si mesmo, por conta das mazelas, desse DNA corrompido com o qual ele já nasceu, é muito diferente daquela mensagem em que o mundo diz que a verdadeira alegria e felicidade está em se reconhecer, em conhecer a si mesmo, em se deleitar na novidade de saber quem se é, quem você é, em valorizar o seu próprio eu, em dizer que você pode, que você consegue, que você acredita. E é muito diferente da nossa mensagem, porque a nossa mensagem é olhar para nós e entendermos que somos pecadores não merecedores de nada, e qualquer conquista ou qualquer avanço ou qualquer coisa que aconteça em nossas vidas é pura graça que não merecemos através desse Senhor que habita em nós. Bem como aqueles que vão chorar pelas suas próprias mazelas, chorar por esse pecado, o mundo não vai aplaudir aqueles que estão chorando por se reconhecerem diante de Deus. Pelo contrário, a mensagem é: valorize-se, você é o melhor que você pode encontrar, a resposta vem de dentro. Ou aqueles que se tornam mansos. As pessoas não querem pessoas mansas, ou seja, que não estão dispostas a lutarem pelos seus próprios interesses, deixando ele em segundo lugar para colocar uma causa acima disso. Pelo contrário, muito se ouve
a respeito de que não se entreguem a amizades tóxicas, ou então se isso faz mal para sua saúde mental, corte essas pessoas da sua vida e por aí vai. Entretanto, nós devemos entender uma coisa, que a perseguição ela vai acontecer porque o caráter de Jesus traz muito desconforto para um mundo que jaz no maligno. E não estamos falando a respeito de um religioso bem aprovado. Perceba uma linha fina aqui. Ser perseguido por conta da justiça não é ser perseguido por conta das doutrinas religiosas que você talvez tenha tanto orgulho como os fariseus ali faziam. Até porque religiosidades são muito populares. E o respeito a essas religiosidades é algo que tem crescido muito nos nossos dias. Não, aquilo ali é a forma como ele pensa. Religião não se discute. Se religião não se discute, vamos respeitar o jeitinho, a forma dele viver, porque isso faz parte da religiosidade a qual ele pertence. Entretanto, as religiosidades, ou se o seu cristianismo é mais uma dessas religiosidades, isso não vai trazer a perseguição a qual Cristo aqui diz. Nós não estamos falando também daquela pessoa que arrota uma santidade, daqueles que estão prontos a criticar a forma dos outros viverem, ou de olhar com olhos de condenação aqueles que vivem uma vida diferente do seu caráter. Lembre-se, bem-aventurados são os pacificadores, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados aqueles misericordiosos. Não é disso que estamos falando, mas estamos falando do caráter de Cristo, que é expresso nas mínimas coisas. Os religiosos, talvez, eles podem até ter algumas cerimônias que são muito externas, sua forma de vestir, sua forma de falar, seus jargões que utiliza para conversar entre outros, mas o caráter de Cristo, nos mínimos detalhes, é isso que vai gerar perseguição. Por exemplo, quando você se nega a sonegar algum imposto, ou quando você, por mais simples que seja aquele objeto, não sendo seu, você não vai levar isso para sua casa ou usar o material do seu trabalho de maneira vã. O que nós estamos querendo dizer e o que Jesus quis mostrar com essa mensagem é que o caráter dele vai gerar, em certa forma, em graus diferentes, que nós vamos ver daqui a pouquinho, essa perseguição àqueles que o seguem e o servem. Nós olharmos para essa imitação de Cristo nos faz pensar também como um termômetro. Se nós estamos sendo perseguidos, se nós estamos tendo algumas formas de reação ao nosso caráter, talvez estejamos ali. Estamos, portanto, no caminho correto. Agora, se o seu cristianismo é um cristianismo onde você nunca vai ter alguém questionando a sua forma de ação, as suas atitudes, as suas respostas, as suas reações, talvez você não esteja vivenciando este caráter. Sabendo que o caráter de Cristo é a causa da perseguição que vamos ter nesse mundo, é importante entendermos que esse caráter, ele é um caráter que requer lealdade. E quando nós estamos em lealdade com esse caráter, nós vamos despertar apenas duas reações nas pessoas. Ou as pessoas começarão a refletir sobre como seguir esse mesmo Cristo que nós seguimos, ou essas pessoas decidirão silenciar esse Cristo em nossas vidas. Porque você viver o que Cristo disse é muito incômodo para aquele que talvez o adore só da boca para fora. O que os lábios falam e são testificados na vida de outros geram um desconforto muito grande. Entretanto, vamos pensar um pouquinho agora sobre a natureza dessa perseguição. Essa perseguição, ela parece ser muito clara quando nós lemos a palavra de Deus ali no Novo Testamento, as igrejas de Atos que foram perseguidas, os apóstolos que morreram de forma brutal, como nós vimos na história,
ou até o próprio Estevão, naquela grande dificuldade de sua morte, que ao mesmo tempo ele vivenciou muito o que nós estamos falando aqui, desse caráter, porque ele viu o próprio Deus, então ele realmente recebeu o reino em meio à perseguição, como o primeiro mártir da igreja. Pensamos também em Paulo como um perseguidor dessa igreja, depois se tornou um perseguido por essa igreja, pelo amor ao Senhor Jesus. E quando olhamos também para vários exemplos aqui na palavra de Deus, também podemos pensar naqueles países onde as pessoas são brutalmente assassinadas. Mas quando nós pensamos em nós, em nossa questão ocidental, numa maioria cristianizada, nós podemos também ver uma perseguição em um grau diferente. Quem nunca talvez tenha sido ridicularizado por sua família ou por colegas de trabalho por manter um caráter que é fiel ao que Jesus desenvolveu? O importante nós entendermos é que a perseguição, ela nem sempre será física e mortal, mas ela pode ser psicológica ou até mesmo na forma como que as pessoas reagem a você. Entretanto, apesar do grau de perseguição, isso nos faz pensar e muito naqueles que estão vivendo perseguições mais profundas do que as nossas. E é por isso que surgem vários movimentos de oração pela igreja perseguida. E se você ainda não conhece nenhum deles, é muito importante que você conheça. Inclusive, eu quero indicar a missão em Portas Abertas, onde eles estão orando sempre pela igreja perseguida. Isso é algo muito importante que deve permear as nossas orações. Inclusive, falando a respeito das nossas orações sobre os perseguidos, se nós formos pensar no caráter de Cristo que deve ser expresso e requer nossa lealdade, a oração por aqueles que necessitam pelos projetos de Cristo, pelos projetos de Deus, com certeza eram e são alvo de oração daqueles que seguem a Jesus. Nós precisamos nos comprometer com essa causa. Mas um grande exemplo também de perseguição foi Dietrich Bonhoeffer, um pastor que sofreu no regime nazista. Pense comigo, um homem vivendo na Alemanha, falando do caráter de Cristo. Quando nós pensamos em nazismo, nós devemos entender que muitas vezes a igreja se posicionou de uma maneira errada. Inclusive, dentro da Alemanha, alguns protestantes eram, como a igreja do Estado, se tornaram ali meio que a favor, ou quando não totalmente a favor, omissas e submissas a esse governo. Então, o Bonhoeffer trouxe ali uma postura totalmente diferente. Ele denunciou. Ele era um teólogo que hoje muito bem respeitado, talvez algumas vezes até controversos por alguns, por conta da sua teologia bem filosófica, um pouco difícil de compreensão em alguns dos seus livros, alguns simples, outros não. Ele é um homem que conquistou o respeito de todos pelo seu testemunho em meio à perseguição. Ele deixou claro: o discipulado é a união com o Cristo sofredor. Por isso, nada há de estranho no sofrimento cristão. Antes é graça, é alegria. Veja só, um homem que foi executado em um campo de concentração falou isso dias antes da sua morte. Isso nos faz conectar com a ampliação desses versículos, onde Jesus disse: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus continuou suas palavras dizendo assim: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Perceba que, além de você ter a certeza, a paz e a convicção de que você está reproduzindo o caráter de Cristo, a perseguição vai trazer em nossas vidas uma alegria. E essa alegria vem de, além de se tornar discípulo do Mestre Jesus, nos mostra que fazemos parte de um grande projeto da eternidade, onde somos uma peça desse grande quebra-cabeças.
Assim como esses discípulos poderiam sentir que era uma continuidade dos profetas, dos quais eles cresceram ouvindo toda a infância e se estabeleceram ali como judeus, nós podemos ler essas palavras e entender que quando somos perseguidos, estamos participando dessa linhagem dos apóstolos que foram perseguidos, como nós estamos sendo. Significa então que, ao demonstrar o caráter de Jesus, nós estamos dando continuidade à história desta palavra. Estamos dando continuidade às sagradas escrituras no sentido do plano e projeto de Deus continuar através da nossa vida. Não digo trazendo uma novidade teológica, uma doutrina nova, mas no sentido de carregar esse legado. Seria até como alguns eventos falaram no passado, Atos 29, ou seja, a continuação dessa história através da igreja que se perpetuou durante os séculos e séculos e fazemos parte disso. Ou seja, quando somos perseguidos, nós somos ali marcados pela verdade do Evangelho. Aqui Jesus promete alegria não só nessa vida de estarmos vivendo isso que nos é proposto, essa carreira que nos é proposta, mas um galardão nos espera lá no céu. Existe ali então uma recompensa para aqueles que alegremente resistem a essas perseguições. Assim como Bonhoeffer disse no seu livro que não é estranho o discípulo sofrer o que o mestre sofreu, nós podemos lembrar de diversas partes da palavra do Senhor que falam a mesma coisa, como lá em 1 Pedro, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Então, para nós entendermos bem o que nós queremos dizer hoje nessa manhã, é que a perseguição é a marca do cristão. E nós devemos encará-la da maneira que Jesus encarou. Há sofrimento, há dor, mas a alegria de estar semelhante, de estar participando dos sofrimentos de Cristo, do galardão que nos espera, do atestar de fazermos parte do grande projeto da eternidade, nos traz paz e satisfação. Olha, para encerrar essa mensagem de hoje, toda essa série de mensagens das bem-aventuranças, eu quero dizer parabéns para você que chegou até aqui conosco e muito obrigado pela sua fidelidade em ver todos esses vídeos. Eu quero deixar com você um poema, algumas palavras do William Cowper, que ele diz assim: onde está a bem-aventurança que conheci quando o Senhor pela primeira vez vi? Onde está a visão que a alma revigora de Jesus e da palavra? Volta, ó santo pombo, volta, doce mensageiro de descanso, detesto os pecados que te fizeram plantear, e do meu peito arrancaram o santo. O ídolo mais querido que conheci, seja qual ele for, ajuda-me a arrancá-lo do trono que pertence a ti e a adorar somente ao Senhor. Então de Deus próximo estará meu caminhar, calmo e sereno será meu semblante. Então a luz mais pura iluminará o viajante pelo caminho que ao Cordeiro há de levar. Amém? Viver as bem-aventuranças é se opor frontalmente aos ídolos do nosso coração. É ir contra o nosso ego, contra tudo que aqui nos traz paz e segurança. Porque essa mensagem não é desse reino, mas do reino ao qual nós pertencemos. É estar em paz com Deus, é viver o caráter de Cristo, é ser semelhante a Ele, é começar a experimentar verdadeiramente a vida abundante que será selada por toda a eternidade. Muito obrigado por você estar conosco, que Deus te abençoe e até a próxima semana com um novo estudo, se Deus quiser.